Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu e a Gabriele Keller vamos dar início ao roteiro dessa palestra. Somos representantes do Centro Acadêmico Adjon, Belém do Pará. Me chamo Rayane Silva e o Congresso Integrado dos Centros Acadêmicos de Direito do Brasil é uma organização formada por instituições estudantis de direito de todo o país, que vem enfrentando conjuntamente o atual momento crítico, decidindo fazer da dificuldade uma oportunidade de aprendizado e evolução. Pela primeira vez, 22 centros acadêmicos de direito de todo o Brasil se unem para proporcionar um evento de nível nacional, que contará com a participação de grandes nomes do direito para tratar sobre as principais novidades dentro da esfera jurídica. Serão 9 dias de evento, uma na área de direito por dia, mais de 50 palestras e mais de 70 palestrantes que irão trazer discussões, debates, minicursos e oficinas. Os novos painéis são a visão jurídica no gerenciamento de crise de direito empresarial, o atual que está acontecendo hoje, direito civil, direito do trabalho, previdenciário, direito digital e empreendedorismo, direito penal, processual penal, direito e literatura, processo civil, direitos humanos e direitos sociais. E, por último, o direito constitucional e eleitoral. Nessa edição, o mapa do tema do evento será as exceções do âmbito dos direitos causados pela pandemia. No mais, dou a palavra à minha amiga mediadora Gabriele Keller para prosseguir a essa palestra. Boa tarde. Os centros acadêmicos que integram a organização desse painel de hoje, como a Raine falou, que é o painel de civil, são nós, o CADJON, o CAERP, o CASP, o CAXIP e o CADUX. O tema da palestra de agora será sobre o impacto da Covid-19 e a importância do planejamento sucessório. Nosso palestrante será o Dr. Igor Reis Mazei. Ele possui mestrado em Direito Civil pela PUC de São Paulo. Ele é doutor em processo pela FADISP, pós-doutorado na UFES e professor da graduação e mestrado da UFES. Agora eu passo a palavra para o nosso palestrante. Gostaria de agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e lhe dou a palavra. Seu microfone está desligado. Acho que agora foi. Ainda não, Kelly. Não? Oxe, cadê ele? Agora sim. Ah, tá. Agora Se essas tecnologias... Deixa eu te falar, quando a gente vai falar de planejamento sucessório, as almas, elas costumam fazer isso. Então, isso aí são as almas do planejamento sucessório. Então, olha só, cumprimentando a todos, né? Estou cumprimentando a todos, faço meus cumprimentos na pessoa da Gabriele e da Rayane, né, que estão aqui. Dizer que é muito fantástico esse evento de vocês, juntando 22 centros, né? Estou muito feliz. Um dos poucos... eu acho que eu só tive em Belém para ministrar aula presencialmente uma vez, já faz muito tempo, né? Já tive assim. Então, eu estou, pelo menos, pegando a coisa boa da pandemia. Pelo menos a gente está aí, né? Eu estou agora no norte aí como se estivesse no norte aí do Brasil, e em 22 centros aí para poder falar desse tema. Eu vi que tem aqui, além do público-alvo aqui, é um público de estudantes, até pelo evento,
mas eu vi que tem profissionais aqui, eu vi duas colegas aqui, já aqui, aliás, mais de duas colegas que eu já vi aqui, mas estou vendo aqui nos cumprimentos aqui a Vanessa, a Laura, são pessoas aí que eu conheço, são profissionais já, então eu vou tentar, vou falar um pouco, e aí até aqui em off, eu estava conversando com a Gabriele e com a Rayane. A Gabriele já estudou direito sucessório, e a Rayane não estudou. Então, a minha fala aqui vai ser uma fala num sentido assim, muito mais amplo. Eu vou falar sobre o problema da Covid, do planejamento sucessório, que a Covid trouxe essa ideia, mas não só disso. Então, eu vou fazer assim, e aí queria assim, agradecer que vocês me deram um presente, porque só de falar assim, você fala assim, que vai falar por volta de 1 hora, já dá uma tranquilidade, não são aqueles eventos que você tem que falar em 15, 20 minutos, você começa igual, meu nome é Enéas, você já começa, então, assim, eu posso falar com esse tema com calma, né, para ser compreendido, que falar de planejamento sucessório em 20 minutos é praticamente impossível. Então, vamos lá. Primeira premissa, assim, peço desculpas se alguém já ouviu falando sobre isso em algum momento e tal, mas é muito importante entender. Nós vamos fixar aqui, ó, na Covid, lá no nosso decreto, que houve decreto previdencial, que considerou a pandemia. Né? Então, nós vamos fixar uma data aí, vamos fixar uma data na nossa cabeça aqui, pegando o direito sucessório, que o direito sucessório foi considerado por RJET na pandemia dia 1º de fevereiro, vocês já sabiam disso? Que foi considerado, para efeito do direito sucessório, a data da pandemia é o dia 1º de fevereiro, se vocês lerem lá no regime jurídico transitório, é a partir do dia 1º de fevereiro. Vejam, senhores, que nós não estamos no momento, só para vocês verem como é que é interessante, todos os casos de abertura da sucessão que aconteceram a partir do dia 1º de fevereiro, os prazos estão bloqueados, eles só vão passar a contar a partir do dia 30 de outubro. Né? Não é sobre isso que eu queria falar, não, mas eu queria sim. Por que eu estou falando isso? Olha que legal. É como se a gente estivesse vivendo um momento de uma bolha. Vocês concordam comigo? Para efeito do direito sucessório? Se vem uma legislação e fala bem assim, olha, todas as aberturas da sucessão agora, ela não é obrigatório um inventário. O inventário você vai poder, os prazos só vão começar a contar a partir do dia 30 de outubro. Isso está no RJET, no artigo 16 lá do RJET. Aliás, já antecipando a vocês, o que eu vou até para ficar mais fluido, vocês não ficarem muito preocupados, eu tenho um canal lá no Telegram chamado Professor Mazei Conexões Jurídicas. Eu vou postar lá nesse canal 2 textos. Um texto que eu falo sobre os efeitos da Covid no inventário sucessório. Eu vou postar lá em PDF para vocês, quem tiver interesse, vai estar lá disponível. E um texto simples que eu falei que foi sobre a corrida do testamento em tempos de Covid, ok? Que vão ser assuntos que eu vou estar falando aqui. Mas voltando, eu quero, todo mundo olhando para mim, que isso é muito importante. Veja então que o RJET, olha como é que ele criou uma bolha. Então ele falou o seguinte, olha, essas sucessões que tem no dia 1º de abertura da sucessão, ou seja, as mortes que ocorrerem do dia 1º de fevereiro até o dia 29 de outubro, o prazo passa a se iniciar a partir do dia 30, ok? Criando uma nova redação que foi dada, uma redação provisória, ao artigo 611 do Código de Processo Civil, que fala que o prazo para instauração no inventário é de 2 meses, perfeito? E, mais ainda, o inventário, os inventários que estavam em curso, que nós temos prazos para encerrar os inventários, né, que o prazo, em tese, não sei se vocês sabem, não é ficção que eu vou falar, mas está previsto em lei que o inventário deve encerrar em 12 meses após instaurados. Parece ficção, mas está lá na lei. Isso é uma realidade. Esse prazo também, durante esse período, ele ficou suspenso. Aí vocês vão falar bem assim, mas por que Mazei, você está insistindo muito nisso? Eu estou insistindo porque eu quero fixar para vocês
3 realidades que nós vivemos. E nós estamos agora numa realidade que eu chamo de realidade B. O que aconteceu antes da pandemia? Antes da pandemia, a gente vivia uma realidade chamada realidade A. E isso que eu estou falando sobre realidade A, realidade B, realidade C, isso não é original da minha ideia. Eu adaptei a partir de uma construção até de um grande professor José Fernando Simão, lá da USP, e eu fiz a minha adaptação livre sobre o que ele colocou. Então, imagine que até começar a pandemia, eu quero que cada um pense no que eu estou falando, nós vivíamos uma realidade, num mundo que era normal. Né? Num mundo que era normal. E quando aconteceu a pandemia, o que a gente falou bem assim? Nós estamos vivendo agora um mundo anormal. O mundo anormal da pandemia. E aí, vejam, e tanto nós estamos no mundo anormal da pandemia, em tese, que nós aqui estamos em setembro, veja que nós estamos dentro do RGED, e eu estou aqui, em tese, em Belém, né? Se for pensar, estou em Belém, fazendo essa palestra aqui. Isso é uma ideia de quê? Do período anormal. Né? E aí, dentro do RGET, quando é que começa o novo normal? Dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro nós temos o novo normal. Então, olha o que eu estou querendo dizer aqui. Todo mundo olhando para mim, isso é importante. Quando eu falar de realidade A, era o normal que a gente achava que a gente vivia antes. Era o normal que estava aqui nos livros, que ninguém cogitava que teria uma pandemia, ninguém cogitava isso. E tanto é assim que aí eu fiz uma brincadeira com a Gabriela, e faço para todos aqui, para quem já fez o curso. Vocês estudaram planejamento sucessório na faculdade? Ou vocês estudaram direito sucessório dentro de uma outra realidade? Que era a realidade o quê? A gente estudava o direito sucessório de um modo que era o quê? Retrospectivo. Desculpa, retrospectivo. A partir da abertura da sucessão, a partir da morte, que nós íamos pensar no que ia acontecer a partir desse fato, que nós íamos trabalhar com a ideia da morte do direito sucessório. O que aconteceu, Rayane, nessa loucura que você não estudou direito sucessório ainda, mas o que aconteceu com muita gente durante esse período? E foi natural. E um dos textos que eu vou colocar para vocês é isso. Ocorreu com a gente, além das restrições. Tal. Eu vou falar uma coisa aqui que quem pensar em quem dizer em contrário, falar algo em contrário, que seja sincero e diga. Mas aqui, eu acho que a gente está aqui em quase 100 pessoas. Eu tenho convicção que eu vou dizer, nenhuma dessas quase 100 pessoas afirmou isso. Eu tenho certeza que todos nós tivemos medo de morrer. E se nós não tivemos medo de morrer, nós tivemos medo de que pessoas próximas a nós morressem. Eu tenho certeza que nós tivemos um sentimento de finitude a partir desse evento, que foi um efeito de finitude que nós não vivíamos. Ou seja, a Gabriele, que nunca pensou assim concretamente em morrer, ela falou bem assim, nossa, e se eu morrer, como é que vai ficar? E ela, imaginando o patrimônio dela, falou, e como é que eu vou fazer com o meu patrimônio? Eu estou fazendo uma brincadeira aqui quanto à questão do patrimônio e tal, mas vejam, a medida não é só uma questão patrimonial. À medida que a gente vai, e isso é variável para cada pessoa, mas o que é natural? Que à medida que a gente vai vivendo, a vida ela vai criando comprometimentos. E comprometimentos gerais. São filhos, são os nossos pais, o cuidado. E aí eu brinco, eu acho que é uma coisa que é tão fantástica, eu vou falar aqui, a maioria aqui é muito jovem, mas eu vou falar um ponto aqui para vocês. A maioria de vocês ainda, em maioria, se sentem filhos dos seus pais. Mas, muito em breve, vocês serão pais dos seus pais e eles serão seus filhos. Porque isso é um ciclo natural. Então, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo essas dimensões e isso foi extremamente aguçado,
foi extremamente aguçado nessa realidade que a gente está vivendo, que é a realidade o quê? B. Então, se passou a ter uma ideia de finitude de muito mais clareza, o que vai gerar, e eu vou chegar um pouco lá na frente, eu vou falar bastante, então, sempre que eu vou falar realidade A, então, era o que era o passado. Realidade B é o que a gente vive hoje. E realidade C é o nosso futuro. E aí pensem em vocês, e eu estou me referindo muito aqui a Gabriele e a Rayane, que foram as minhas anfitriãs, a gente ficou conversando aqui, batendo papo. O que vai ser a realidade C? Vai ser, como a maioria de vocês como profissionais. Essa é a realidade C, o que vem lá adiante. Veja, então, olha só, olha como é que isso cria uma situação. Essa ideia de realidade A, B e C, é óbvio que mudou uma ideia de comportamento. Eu tenho certeza que vocês mudaram, em algum ponto, o comportamento de vocês. Em algum ponto que seja, isso se alterou. E essas pessoas que estão ligadas às sucessões, que estão, por exemplo, que, como eu falei, que têm vínculos em que o efeito da sucessão ele é muito amplo, porque um ponto que é importante, e eu quero que vocês prestem atenção para mim, a maior preocupação da sucessão, e eu trabalho isso com mais de 10 anos, só para vocês terem uma ideia, essa semana, nós estamos hoje na terça-feira, né? Hoje, na terça-feira, eu fiz questão de anotar isso, eu já trabalhei em 4 casos que envolvem sucessões. Pra vocês verem como é que eu trabalho com esse assunto. Como é que é um tema recorrente. E as grandes preocupações que as pessoas pensam que o planejamento sucessório gera é a ideia de patrimônio. E, de fato, é. Mas mais do que patrimônio, o que as pessoas pensam hoje? O que as pessoas pensam? Como as coisas vão ficar quando eu partir? Veja que isso, para quem tem filho, para quem tem pais, né, ascendentes que têm uma dependência, isso é muito evidente. Isso é uma situação que ela é muito evidente. Então, a Covid, nesse particular, ela fez mudar, ela fez alterar toda uma perspectiva, efetivamente, toda uma perspectiva do ser humano quanto à ideia da finitude, da sucessão. E pessoas que, às vezes, que não se preocupariam normalmente com a sucessão, por ter um patrimônio talvez não muito grande, porque se tinha uma dimensão equivocada de que planejamento sucessório estava envolvendo coisas de rico, eu tenho certeza que vocês pensavam isso, que planejamento sucessório é coisa de rico, e eu faço uma brincadeira aqui com vocês. Veja, se você tem pouco patrimônio e é necessário, se o seu patrimônio é importante para os seus, para o ambiente da sua solidariedade familiar, o que é mais importante? O planejamento sucessório para quem tem pouco patrimônio ou para quem tem muito patrimônio? Para quem tem muito patrimônio, o patrimônio ele pode até se perder, mas ele vai ser suficiente para sustentar. E para as pessoas que possuem pouco patrimônio? Será que isso não é mais importante, a retenção, a canalização correta dele? Veja que e essa foi uma reflexão que a realidade B ela propiciou. Aliás, essa realidade B ela criou situações interessantíssimas, né? Situações interessantíssimas assim, que mudaram a perspectiva. Eu sei que depois aqui da minha fala as pessoas que vão falar sobre direito imobiliário, né? Sobre locação, né? Veja, se imaginou num primeiro momento, olha como é que isso é interessante, que as pessoas nessa realidade B, elas iam cada vez mais ficar, como é que eu vou dizer a palavra assim, mais seguras, iam gastar menos dinheiro, ou outras pessoas acharam que com isso, não, já que eu vou morrer mesmo, eu vou gastar o dinheiro, se tiver essas ideias, né? Veja, no plano patrimonial, está acontecendo um fenômeno totalmente maluco, pelo menos aqui no Espírito Santo e aqui em regiões aqui em estados aqui da região sudeste.
Não sei se está acontecendo isso por todo o Brasil. Ontem eu conversei com um amigo meu, Rodrigo Toscano, lá da Paraíba, e ele falou que está acontecendo a mesma coisa. Não sei se vocês notaram como o ser humano ele passou a dar valor à sua residência. Ele passou a dar valor à sua casa. E como que passou a ter investimentos de reforma dentro da casa, as pessoas comprando terrenos para construir, porque aquela ideia fluida que existia, né, de vou alugar tudo e tal, deu um passo para trás. Né? Isso deu um passo para trás. Então, essa ideia, a gente não tem ainda uma dimensão do que essa realidade B ela vai criar. Ela vai criar. Agora, certo é, e isso é muito engraçado, que aconteceu, e aí tem um dispositivo, se vocês quiserem olhar lá, que ele foi muito utilizado agora, um monte de gente pensando, confundindo planejamento sucessório com testamento, quis, durante a pandemia, fazer o quê? Testamento. Como se a ideia de um testamento, se o testamento se confundisse com a própria dimensão de planejamento sucessório. E a pergunta que eu faço para vocês, já de plano, testamento é a mesma coisa que planejamento sucessório? Não sei se vocês acompanharam aí, inclusive teve uma competição do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, uma competição trabalhando sobre processo civil, que a discussão envolvia testamento, direito sucessório, e existia, se vocês quiserem observar, se eu anotei aqui correto, é o artigo 1879, que é aquele chamado, o testamento, né, de emergência, em que a pessoa ela faz um testamento particular, ela faz um testamento particular, ou seja, ela declara, é um testamento sem formalidades, é um testamento basicamente sem formalidades, que o juiz pode conhecer dele como se testamento fosse. Né? E aí foi assim, a palavra, desculpa, no termo, não é que seja engraçado, mas surgiu uma situação assim curiosa, que de uma hora para outra, por exemplo, lá no escritório, a quantidade de pessoas que a gente tinha, os clientes, nos procurando para fazer testamento, imaginando que o testamento fosse resolver toda a situação. E aí, de plano, o que eu vou falar para vocês que eu queria que vocês entendessem? Inclusive, isso que eu estou falando está muito específico num texto que está lá, que eu falo a perigosa corrida para o testamento e a Covid. É um dos textos que eu vou disponibilizar para vocês. Eu já falo para vocês de plano que testamento não é planejamento sucessório. A feitura de testamento, o testamento é um dos instrumentos que você pode utilizar no planejamento sucessório. Mas ele não é necessariamente, ele não pode ser confundido, tratado como um sinônimo, como planejamento sucessório. O que eu estou falando para vocês aqui, eu faço questão de dizer isso, se o que eu estou falando aqui, vocês me derem uma notícia diferente, pode colocar aqui no chat aqui que vai me interessar. Quem já estudou direito sucessório e estudou direito sucessório na faculdade, estudando não numa aula ou duas aulas, mas o professor ele fez uma abordagem séria sobre planejamento sucessório. Lá na realidade A, esse era um assunto que não se falava. E eu estou dizendo isso porque o único manual que eu conheço que tem um capítulo, não é uma passagem, que tem um capítulo sobre planejamento sucessório, é o manual dos professores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, meus queridos amigos, que tem um capítulo específico. E eu me sinto, de certa maneira, responsável por esse capítulo. Olha como é que isso é engraçado. A Alexandra aqui está respondendo que não teve aula. Eu sou muito amigo, o professor Fred e Dier, nós somos muito amigos. Também sou muito amigo do professor Pablo e do professor Pamplona. Pablo é meu contemporâneo de mestrado lá na PUC. Mas eu conversando uma vez com o Fred,
o Didier, eu falei, rapaz, uma coisa que ninguém se preocupa é planejamento sucessório, a gente não acha esse manual e tal. E fizemos essa conversa. E eu falei, olha só, e ninguém estuda aqui no Brasil, todo mundo olhando para a Tio Mazei agora, as pessoas não estudam planejamento sucessório, direito sucessório, conjugado com direitos reais. Eu falei, por que, veja, o que eu vou falar para vocês agora, prestem atenção, que isso é muito importante. O que para vocês é direito, que é o que está na Constituição, direito de herança? O que é direito de herança? Direito da herança é o direito do herdeiro de receber herança? Ou o direito de herança envolve o direito de propriedade? Uma dimensão de que, com a sua morte, a sua propriedade ela não se extingue e que há a possibilidade da sua propriedade ela ser repassada para as pessoas que você pode eleger e para aquelas que existe solidariedade familiar, vínculos familiares que se justificam a solidariedade familiar. Meus caros, por favor, não confundam direito de herança, que é um direito do titular da propriedade, com direito à herança. Direito à herança é um direito de receber a herança. A nossa Constituição ela não garante, ela não está garantido constitucionalmente o direito à herança. O que nós temos é o direito de herança. O direito de herança é uma ramificação, um desdobramento do direito de propriedade. E isso é estudado em vários países do mundo. Porque se não tivesse isso, olha o que aconteceria aqui. Estou vendo aqui a Áudria, que está aqui bem no centro aqui da minha tela. Com a minha morte, Áudria, se não existisse o direito de herança, toda a minha propriedade que eu adquiri, toda parece que é muito, tá? É só assim no sentido figurado. Mas a propriedade que eu adquiri aqui na minha vida, que é a minha grande propriedade aqui, ó, se vocês já estão vendo aqui, uma parte dela está aqui, ó, são meus livros, né? Outra parte importante são meus vinhos, né? E a outra parte é uma propriedade mais fluida, que é a minha cabeça, que é a propriedade intelectual. Essa, basicamente, é a minha propriedade. A propriedade da minha cabeça eu não tenho como repassar. Mas o que aconteceria se não existisse o direito de herança? Quando eu falecesse, todos os meus livros eles seriam absorvidos pelo Estado, porque não existiria o direito de quê? De propriedade. Todos os meus vinhos, imagine só, gente, esses livros, esses vinhos que eu guardei, que eu imaginei que eu fosse beber, que eu fosse ler todos, que eu fosse degustar todos, iriam para o Estado. Então, por isso que existe o quê? O direito de herança. E nessa conversa com o Fred, naquelas conversas assim, eu falei, rapaz, e ninguém estuda isso com uma ideia de planejamento sucessório e tal. E o Fred e o Pablo também são grandes amigos. E o Rodolfo, enfim. E o Fred fez essa sugestão, está lá no livro, no manual deles, um único manual que eu conheço, manual, não com uma passagem, repito, um tópico, mas com um capítulo específico sobre planejamento sucessório. Tema que eu, como professor da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui vi aqui tem alguns alunos aqui que passaram, a gente estuda profundamente na cadeira de sucessões, que, por acaso, eu sou titular da cadeira de sucessões, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, então não teria como esse assunto não ser ministrado lá. Então, vejam dentro dessa dimensão que o planejamento sucessório ele é uma dimensão que ela não pode ser jamais estudada fora da perspectiva do direito de herança, que é uma perspectiva, volto a repetir, do direito de propriedade. Vou fazer uma pergunta aqui, né? Mas está muito bom aqui, ó, deixa eu falar, porque fazer essas exposições, ainda mais quando elas são mais densas, mais reflexivas, e quando não tem os rostinhos aparecendo assim, ainda mais um tema desse, direito, planejamento sucessório, fica quase uma coisa espiritual, dá até medo de fazer, né? Só fica só aquele... Mas aqui eu estou vendo vocês aqui, então... Mas fica evidente para vocês isso que eu estou falando?
e vocês, em algum momento, vocês já tinham se tocado que existe uma diferença entre direito de herança e direito à herança, vejam que a legítima, por exemplo, ela não é garantida constitucionalmente. A qualquer momento, a legítima ela pode ser alterada. A legítima, então, ela pode ser aumentada, ela pode ser diminuída, ela pode ser cotizada. Eu, particularmente, tenho muitas críticas à legítima. Eu acho que ela cria uma isonomia falsa. Vou dar um exemplo só para vocês terem uma ideia. Olha como é que isso é maluco. Olha como é que o planejamento sucessório ele entra. Semana passada eu atendi uma pessoa que tem 4 filhos. Perfeito? E 4 filhos, tem uma esposa, né, que está fazendo um planejamento sucessório. Dentre esses 4 filhos, ele tem 2 filhos que são incapazes. E um com uma incapacidade, não uma incapacidade de idade, uma incapacidade permanente, em que é necessário uma canalização de recursos bem substancial para a sobrevivência, para a manutenção dessa pessoa, uma sobrevivência, não a sobrevivência, que a gente fala, a chamada sobrevida útil, não aquela sobrevida com qualidade de vida. Não uma sobrevivência, porque esse nome é muito complexo, né? Sobrevivência. Vejam, e os demais, os outros 2 filhos, os 2 descendentes, eles possuem uma situação financeira superior ao autor da herança. Então, olha que dilema dentro dessa perspectiva. Ele tem hoje um cônjuge, um cônjuge, que é dependente financeiramente dele, tem uma boa saúde, mas é um dependente financeiro, que dificilmente entraria no mercado de trabalho. Ele possui 2 filhos incapazes, um com uma incapacidade ligada à idade, que pode ser que com o tempo essa incapacidade com o tempo certamente ela vai encerrar, mas eu digo o seguinte, que existe uma mudança nesse ciclo, como eu falei com vocês, e até que possa inverter de que esse incapaz se torne até o pai do meu cliente, dentro daquele ciclo da vida. E, gente, fazer um parênteses aqui, você sabe que eu demorei para entender essa passagem do Renato Russo, quando ele fala que um dia você vai notar que seus pais são filhos como você, que você vai ser quando você crescer, que você vai voltar a ser filho. É muito importante entender isso, tá? É muito importante entender isso. Eu acho que a Covid ela fez a gente pensar em algumas coisas, e isso foi um ponto importante. Mas voltando, olha essa situação que eu tenho hoje. Então, eu tenho 2 incapazes, um incapaz efetivamente com uma situação muito mais aguda. Eu tenho essa outra situação, mais densa ainda, né? Eu tenho essa situação mais densa. E eu tenho 2 filhos maiores, capazes e com uma potência patrimonial maior do que o próprio autor da herança. E o cônjuge sobrevivente com uma ótima saúde e tal, perfeito, mas hoje, considerando a idade e tudo, sem uma ideia de uma... não leve isso a mal o que eu estou falando, mas sem uma ideia de uma colocação nova do mercado. O que tem, essa pessoa ela tem condição, é aptidão hoje que ela tem. Eu não tenho como melhorar isso muito. Eu tenho como lapidar, mas eu não tenho como criar uma nova dimensão. Vejam, olha que situação que... E eu pergunto a você, será que a legítima, nesse momento, ela funciona bem? Vou contar um outro caso, para vocês verem, porque às vezes a gente fala da legítima, e veja como ela é falível. Imagine aqui, que eu adoro dar esse exemplo, eu vou falar um nome qualquer assim, numa pessoa bem conhecida nacionalmente. Imagine então o Silvio Santos, que tem 5 filhas, se não me falha a memória, e ele pode perfeitamente deixar 5 milhões para cada filha. Eu acho que como é que fala? A herança do Silvio Santos ela vai permitir a gente chegar a uns 5 milhões líquido para cada filha.
um resultado aí de 25 milhões aí e tal. Acho que é possível, não é? E aí ele faz essa divisão e digamos que isso aí represente 10% do patrimônio dele. A pergunta que eu faço, cada filho com o que tem hoje, com a situação que está hoje, com 5 milhões líquido, imagine os senhores aí, vocês viveriam numa situação, não é para serem ricos, mas 5 milhões hoje, líquido, permitiria vocês terem uma vida digna? Independentemente disso representar 10% da herança. Perfeito? Olha o caso, por que eu começo falando sobre isso? Olha uma outra situação que eu tive para vocês entenderem como é que isso é complexo. Por que eu não posso confundir testamento com planejamento sucessório e entender que a gente tem um sistema anacrônico. Imagine uma situação de uma pessoa que ela tinha de patrimônio total, 200 mil reais. 200 mil reais representado por uma quantia depositada em banco, e olha que eu não estou falando de um miserável, vocês concordam comigo? 200 mil reais, uma pessoa que deixou 200 mil reais, entre quantias e bens móveis e tal, tinha um valor de aproximadamente, valor da herança de 200 mil reais, sendo que uma parte já existia, tinha sido retirada a parte do meeiro, que equivaleria a mais ou menos uns... Vou aumentar aqui, 100 mil reais. É como se ele tivesse 100 mil reais de bens particulares e 100 mil reais de bens referentes à meação. Então, mais 100 mil reais foi para o meeiro. Compreenderam? Como se ele tivesse 300 mil. 200 mil, 100 mil para o meeiro, 100 mil em comunhão e 100 mil de bens particulares. Mas aí você está falando, então, de uma pessoa de quanto? De 300 mil reais de patrimônio. Mais ainda, eu não estou falando de um miserável, vocês concordam? Mas, efetivamente, sem residência e tal. E o que aconteceu? Então, nós tínhamos 100 mil reais na meação. Pode guardar esses 100 mil reais na meação, não tem problema, não. 200 mil reais na herança. Ele fez um testamento em que ele deixava 50% do valor da herança. Esse 50% ele dividia metade para a igreja e metade para o pastor. Então, dos 200 mil reais que ele tinha, 50 mil reais para o pastor, 50 mil reais para a igreja. Então, ele deixava mais 100 mil reais. E ele deixava, além da esposa, com os 100 mil reais da meação, e para todos os herdeiros, em que aí a esposa teria mais um pequeno pedaço, com um bem particular, mais 6 filhos. E sendo esses 6 filhos todos menores. A legítima, ela foi cumprida? Mas o que é mais grave, o primeiro caso ou o segundo caso? Analisando a perspectiva do direito de propriedade. Olha como é que é importante o direito de herança. Nessa perspectiva do direito de herança, da análise da função social da propriedade, da solidariedade social, do princípio da dignidade, quem respeitou mais o ditame constitucional ao que o direito da herança está vinculado? O primeiro ator ou o segundo ator? Essa é uma pergunta. O planejamento sucessório, por isso que eu queria... Olha como é que é bom falar devagar, não pode ser meu nome Enéas, para eu poder falar sobre isso. Ele parte de uma premissa que vocês nunca podem esquecer. É uma premissa que está ligado sempre à perspectiva do autor da herança. Porque, volto a dizer, o que é garantido constitucionalmente é o direito de herança, jamais o direito à herança. A recepção do direito à herança é um desdobramento do direito
de herança. Por quê? Como desdobramento de quê? Da solidariedade familiar. E eu tenho que ser solidário àquele, Mirella, que necessita. Prestar solidariedade àquele que não necessita não me parece, né? Tá clara essa premissa? E eu faço uma brincadeira com vocês aqui, antes que eu tenha certeza que tem gente que está pensando, falando assim, esse cara está afastado de Deus, falando isso aqui, eu tenho completa convicção que poucos de vocês estudaram o direito sucessório nessa perspectiva. Porque o direito sucessório, ele é visto a partir da morte. E a partir da morte, eu penso na perspectiva de quem? Da Saizine, da formação do condomínio, de que os herdeiros... Então, nós estudamos o direito sucessório na perspectiva do direito à herança. E nosso estudo é, então, o quê? Falível. Só para vocês terem uma ideia, eu estou escrevendo nessa coleção aqui, ó. Isso aqui não estava no script, não, tá? Mas como a gente está falando aqui, não é... Eu estou escrevendo nessa coleção aqui, ó. Nessa coleçãozinha aqui, que é sobre comentários ao Código de Processo Civil. Eu estou escrevendo... Eu vou entregar agora, daqui a poucos dias, o meu texto. Eu estou escrevendo tudo sobre o inventário, do artigo 610 ao artigo 673. Olha o que eu vou falar para vocês aqui, prestem atenção. Para eu falar sobre inventário e partilha, eu fiz uma introdução dividida em 2 capítulos, em 2 partes, 2 grandes partes, parte 1 e parte 2, um comentário ao Código de Processo Civil, que eu escrevo praticamente, eu acho que são 212 páginas. Porque se eu não compreendo as lógicas em que o direito sucessório ele se encontra atrelado, eu não vou conseguir entender um inventário que é aquilo que vai concretizar a passagem de forma residual, essa é outra parte interessante, o direito de herança. Vejam, se eu não tenho essa perspectiva, eu caio no problema anterior. Só para vocês terem uma ideia, olha o que eu vou falar para vocês agora, não querem assustar vocês, tá? Olha como é que o planejamento sucessório ele é cruel. Hoje o regime geral, desde 1977, desde a lei de divórcio, o regime geral do casamento e da união estável, posteriormente da união estável, qual que é o regime geral que nós temos? Comunhão parcial, vocês concordam? Alguém tem dúvida disso? Não. Lendo o artigo 1829, atual, 1829, inciso 1, ele prevê que se houver um casamento ou uma união estável, porque esse dispositivo hoje se aplica à união estável após as decisões do Supremo, todo mundo prestando atenção no que eu vou falar, hein? Não fiquem chocados com o que eu vou falar, nem preocupados. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair correndo atrás de cliente depois do que eu vou falar. Olha o que eu estou falando, ver se isso que eu estou dizendo não é normal na sociedade atual. Não vou criar nem grandes... Depois aqui eu vou entrando em situações mais específicas. É normal que uma pessoa hoje ela seja casada ou tenha união estável com uma outra no regime da comunhão parcial? É normal ou não é? É normal que antes do casamento e antes da união estável, porque cada vez mais os casamentos e as uniões estáveis, o que estão acontecendo? Elas estão ficando o quê? Mais tardias. Vocês concordam comigo? É normal ou não é normal que quando as pessoas casam, elas já têm bens particulares e posteriormente elas passam a ter o quê? Bens em comunhão. Isso é normal ou é o que eu estou falando é... Estou falando tudo normal, não estou falando tudo normal? E é normal ou não é normal que esses casais tenham filhos?
sejam biológicos, afetivos, adotados. O que eu estou falando é o normal da realidade A? É. Vai ser o normal da realidade C? Vai. Aliás, você sabia que eu estou muito curioso para saber como é que vai ser a taxa de natalidade aí na época da Covid. Não, porque eu imagino que vai aumentar. Eu imagino que vai aumentar. Aliás, vocês sabem qual que é o mês que mais nasce gente no Brasil? Estatisticamente, durante os últimos anos? Novembro. E você sabe por quê? Normalmente tem um carnaval lá atrás. É interessante que fevereiro é pequeno, mas gera filho pra caramba lá. Então, eu fico imaginando então a Covid, com esse confinamento, a quantidade de filho, né? Com o difícil acesso à farmácia, a quantidade de filho que vai acontecer aqui nesse período da Covid. Não, estou falando sério, isso é um dado para a gente pensar. A Rayane está falando aqui que as separações é um dado engraçado. Houve muita separação, mas houve muita reconciliação também, Rayane. Foi um dado também totalmente diferente. A gente está estudando isso. Rayane, você vai ficar agora assustada que eu vou te falar aqui agora. Eu vou ver se eu coloco. Se alguém puder botar no chat aí, olha como é que já de plano, e as pessoas, vou fazer um testamento, eu vou resolver. Olha como é que essa situação, que é comum, ela já é complexa para um inventário. Todo mundo falou que é comum o casamento com bens particulares anteriores. Depois do casamento, se ter bens em comunhão e filho, não é isso? Meus caros, pelo artigo 1791 do Código Civil e pelo artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, esse inventário terá 2 condomínios. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Quanto aos bens em comunhão, o cônjuge sobrevivente, ele não é herdeiro. Ele vai fazer o quê? O descolamento da meação dele. Perfeito? Olha lá, Gabriela, agora você está vendo o pepino que vai ficar. Quanto ao saldo, ou seja, a meação do falecido, sabe que tem uma expressão que eu adoro falar assim, né? Tem umas expressões velhas que eu adoro falar, aí eu fico guardando quando tem uma oportunidade assim, né? Uma que fala assim, que livro antigo não fala que a pessoa falece, não. É quando ocorre o passamento. Então, a meação, não é bacana essa expressão? Né? Aí quando assim, tem uma pessoa, assim, um amigo, assim, né, quando eu quero desejar bem para ele, eu falo assim, lhe desejo um bom passamento. Veja, então, quando é o passamento, que é a morte, a meação, porque ela já é feita em vida, o cônjuge, o que ele faz? Ele tem direito, isso não vai para herança, a sua meação. Inclusive, nem paga imposto causa-mortes. E a meação que era do falecido, aquele que sofreu o passamento, vai para a herança. Isso que eu estou falando está no 1829, inciso 1. Quem são os condôminos dessa parte? Artigo 1791 do Código Civil, a priori, os descendentes. Então, pegando um exemplo da família brasileira que gosta de ter 2 filhos, se possível um casal, né? É o desejo, estou falando assim, é o discurso da família, né? Se possível um casal ou 2, enfim. O que acontece? Sob a meação, eu terei então um condomínio de 2 pessoas, os 2 descendentes, perfeito? Mas, quanto aos bens particulares, isso se projeta para a sucessão e o cônjuge sobrevivente, companheiro sobrevivente, ele é herdeiro ou não é herdeiro? É herdeiro. E ele sendo herdeiro dos bens particulares, eu tenho outro condomínio. Condomínio este agora formado o quê? Por 3 pessoas. Gabriele, olha como é que eu fui buscando informação com você.
Você já viu alguma vez alguém se preocupar no inventário a definir de forma clara estes dois condomínios? Ou isso é tratado como um balaio só em regra? Veja que isso eu posso ter dívidas que são comuns. Dívidas comuns, elas terão que ser pagas metade pelo meeiro e metade pelo condomínio. Eu posso ter dívidas que são dos bens particulares, que terão que ser pago o quê? Pelo condomínio específico dos bens particulares. Meus caros, eu mostrei para vocês um exemplo simplérrimo em que já se justifica o planejamento sucessório. Vejam, e aí eu vou falar para vocês, qual que é um dos pontos de maior conflito que nós temos nos inventários? A arrecadação de bens. Porque na arrecadação de bens, e passando da premissa de que eu tenho essa situação do geral da comunhão parcial, todo mundo olhando para mim aqui agora, para vocês verem como esse assunto ele é muito além do testamento. Faz de conta que agora que eu e a Mirella, nós somos casados. Ok, Mirella? Nós somos casados. Eu vou me matar, tá? Vou fazer o passamento comigo, não vou te dar azar, não. Inclusive, Mirella, eu estava falando, eu estava com uma blusa escura, uma blusa preta, assim, parecida com a blusa que você está aí. Eu, na hora que começou aqui, eu fui lá e troquei, botei até uma blusa mais alegre. Porque falar de planejamento sucessório de blusa preta parece igual um urubu falando, né? Porque a pessoa sai daqui assim, meio triste. Aliás, foi ótimo falar na terça-feira à tarde, porque isso, quando é sexta-feira, eu passo depressão para o pessoal o fim de semana inteiro. Então, dá tempo de vocês se recuperarem. Olha que situação. Eu faleci. Olha que situação complexa. Mirella, a priori, ela vai ser a inventariante. Vocês não concordam? Pelo sistema? Mirella que vai ter que dizer, olha como é que o sistema foi feito para dar errado. Quem é que vai fazer a arrecadação dos bens, se ela é inventariante, e vai dizer quais são os bens particulares? Porque a Mirella ela vai dizer não só quais são os meus bens particulares, mas quais são os bens particulares dela. E quando ela faz isso, ela os exclui do inventário. Então, ela vai olhar os bens que estão na minha titularidade, na titularidade dela, e vai dizer, estes estão em comunhão. Metade é meu. Vocês têm direito ao quê? A 1/4, se for os 2 filhos. Este era do seu pai. Então, nós vamos dividir 1/3 para cada um. E esses aqui, ó, são meus. Vocês não têm direito a nada. Está formado sururu ou não está formado sururu? Veja como é. E aí, olha como é que nós não aplicamos as nossas regras. Olha um artigo interessantíssimo, está lá no Código de Processo Civil. A priori, na minha concepção, e eu estou escrevendo isso, olha como é que você falar de processo, você precisa conhecer direito material, e você tem que ter uma visão prospectiva da sucessão para poder trabalhar com o inventário. Se vocês lerem o artigo 671, inciso 2, que é olimpicamente desprezado pela doutrina, diz que, nesse caso, terá que ser nomeado um curador. Porque, se os meus filhos com a Mirella forem incapazes, Mirella, além de inventariante, é representante legal dos dois, sendo absolutamente evidente o conflito de interesse com os dois. Eu, como pai,
Mirela sempre se portou como uma ótima esposa. Ela implica com a minha pelada, que eu bato de vez em quando. Tem uns 3 amigos que ela não gosta. Às vezes ela acha que eu bebo demais. Mas ela é uma pessoa muito boa. Não reclama de algumas coisas que eu tenho, essa coisa de eu ficar, às vezes. Ela é uma ótima esposa. Mas o fato dela ser uma ótima esposa, isso me garante, isso me traz uma tranquilidade absoluta de que ela, não por maldade, mas ela por uma percepção até equivocada, ela possa prejudicar os meus filhos. E que ela que não seja prejudicar os meus filhos, Mirela. E vamos pensar que nós já estamos, que nossos filhos eles já estão numa certa idade. Que eu possa criar um conflito, ou seja, gerar um conflito entre você com os filhos, dizendo o que é bem, o que não é bem, que os filhos não aceitem isso. Vejam como é a ideia do planejamento sucessório, ela é muito mais além do que um testamento. É uma ideia de que se antever também onde estão as áreas de conflito. Isso é uma visão que ela é o quê? Prospectiva do direito sucessório. É uma antevisão. E eu vou falar um ponto aqui, para quem já fez isso, e eu sei que, eu acho que a Tayane aqui agora, ela vai quase que... se ela rir de novo aqui, é porque ela já fez isso. Os bens particulares, por exemplo, eu tinha lá um carro, ok? Olha que eu estou falando que é coisa comum, hein, gente? Aí eu pego o carro, eu tinha um carro lá, eu tinha um Ford Ka, antes de casar. E eu caso, o Ford Ka vai ficando mais antigo, ganho mais um dinheirinho ali e tal, e eu quero comprar um outro carro, ok? E eu vendo o Ford Ka, junto com o dinheirinho que eu tenho, e compro um novo carro. Esse novo carro, ele faz parte da comunhão com Mirela? Ou só parte dele? Porque os bens particulares, o valor ele se subroga, perfeito? Vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês já viram alguém se preocupar em fazer essas anotações sobre subrogação? Tayane está rindo que já deu nervoso nela, já. Porque ela já viu que ela largou as subrogações dela para trás. Veja, apartamento. Olha o que eu estou falando para vocês. O sujeito mora num apartamento, Mirela morava num apartamento, um apartamento lá de 2 quartos, muito bom e tal. E nós casamos, o que ela vai e faz? Ela vende o apartamento dela, ok? Nós pegamos o dinheiro que juntou um pouco aqui, que eu juntei aqui, e compramos um novo apartamento. Vivemos muito felizes durante 20 anos. Esse novo apartamento de 3 quartos, ele está em comunhão ou ele está parcialmente em comunhão? Mas eu pergunto, Mirela, você lá na escritura, você disse de onde que veio os seus recursos, se os seus recursos são subrogados de bens particulares? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte aqui. O Igor Jorge é um grande advogado aqui, um amigo meu aqui, excelente advogado aqui na parte de direito sucessório, está trabalhando com planejamento sucessório. Eu vou encerrando aqui, eu vou encerrar essa primeira parte e nós vamos partir para a segunda aqui. O que eu mostrei para vocês até agora? Para a gente falar sobre planejamento sucessório. Eu podia aqui estar falando de testamento, um monte de coisa. Isso mudaria a mentalidade de vocês? Não. Porque a mentalidade de vocês continuaria ou não continuaria sendo uma visão retrospectiva do direito sucessório? O que eu quero deixar claro para vocês são as 2 premissas até agora. Direito de herança é direito de quem? De quem recebe a bússola, não a consequência.
ou de quem é dono do patrimônio? De quem é titular do patrimônio? Você sabe onde que isso fica evidente? Quer ver eu falar para vocês como é que vai ficar evidente? Todo mundo olhando para mim aqui sério. Vocês faleceram. Eu posso pegar agora. Vocês morreram. O celular de vocês, e ainda mais considerando que o iPhone novo parece que vale 14 mil reais, né, o iPhone novo. Eu até achei fantástico o meme que eu vi. Por 14 mil reais, um iPhone novo, eu compro um Celta, vou lá e falo diretamente o que eu queria falar para a pessoa. É perfeito, né? Mas um iPhone, não é o meu caso não, tá? Mas esse iPhone aqui, a priori, ele vai ser transferido ou não vai ser transferido? Não pode pegar um herdeiro e pegar ele para... Isso aqui vai fazer parte do condomínio hereditário, não vai? Mas as informações que estão aqui dentro, as minhas mensagens, eles têm direito a acessar minhas mensagens, o que eu escrevi no WhatsApp, no Instagram? Ou isso faz parte da minha intimidade? Quando a gente observa que a herança digital ela tem uma parte muito grande ligada à intimidade, é uma análise que se faz de direito de herança, não de direito à herança. Vocês já tinham pensado nisso? Veja como é que... E aí, veja, planejamento sucessório, acesso a informações, isso pode ser vinculado num planejamento sucessório? Pode. Olha como é que é interessante isso. Então, vejam, essa é a primeira premissa. Qual foi a segunda premissa que eu coloquei, então? Duas premissas. O direito sucessório, então, tem que ser analisado a partir da primeira, numa análise sempre o quê? Prospectiva. Porque a análise retrospectiva volta, ela é o quê? Falha. Ela é conflituosa. E na análise prospectiva, Gabriela, eu vou vislumbrar as áreas de conflito. Olha como é que agora eu avancei, hein? Avancei ou não avancei? Porque eu já tenho com esses dois elementos, eu vou conseguir pensar no planejamento sucessório. O que eu quero, ainda que a minha autonomia ela seja limitada, e um grande limitador que eu tenho Eu tenho grandes limitadores, na minha autonomia do planejamento sucessório. E qual que é meu maior limitador? É a legítima, mas não é o único. Não é o único. Por exemplo, quem tem cachorro e gato em casa, e tem aquele gato, aquele cachorro, que você fala, nossa, ele é melhor que muita gente que eu conheço. Até, inclusive, quando alguma pessoa chama, nossa, fulano é um cachorro, você pensa, fala, nossa, ele não é um cachorro, ele é pior, porque se ele fosse um cachorro, ele era uma pessoa melhor. Porque o seu referencial é o seu cachorro. Né? Fulano é ruim como um cão. Aí você fala, não, no cão há uma limitação. Eu não posso, por exemplo, o nosso sistema ele só admite que os beneficiários da herança sejam pessoas. Você não pode beneficiar um gato. O que você pode fazer, que é uma coisa diferente, olha como é, aí vem o outro lado. Se ele é prospectivo, o que eu tenho dentro do sistema que me permite projetar e trabalhar melhor. Mirela, vou lhe dar uma sugestão. A sua vizinha, eu tive uma vizinha que queria beneficiar o gato. Isso é até interessante. Olha como é que o artigo definido e o artigo indefinido muda. Se ela tivesse colocado assim, ó, tive uma vizinha que queria beneficiar um gato, eu ficaria na dúvida se é uma pessoa ou não. Agora, o gato é uma coisa meio, né, geral. Né? Faz diferença.
É possível fazer a doação com encargo? O que nós podemos pensar, então, prospectivamente, no testamento, uma doação mediante o quê? Um encargo. Qual que é o encargo? Cuidar do gato. Aí, ó que solução boa aí para a vizinha. Eu estou preocupado, olha como é que isso é interessante. Eu estou preocupado com a moradia e o sustento da pessoa. Isso faz com que, na hora que eu deixe a herança, e veja, e tem pessoas, deixa eu olhar aqui das pessoas que eu estou olhando aqui na tela, aqui, né, que tem várias pessoas aqui. Deixa eu olhar uma pessoa aqui que não. Estou escolhendo aqui, ó. A Jéssica Fernanda. Jéssica Fernanda aqui, ela não tem cara de ser uma pessoa que administra bem o patrimônio. Jéssica tem cara de ser um pouco perdulária. Mas eu quero, Jéssica é minha filha, eu quero que Jéssica... O que eu posso fazer? Se eu, olha a visão prospectiva, eu posso, então, pensar em gravar bens da herança com usufruto, pensando o quê? Na moradia da Jéssica. E mais, escolher para a Jéssica, como nesse exemplo que eu estou colocando aqui, bens que produzam frutos que gerem renda. Porque a Jéssica ela tem que terminar a faculdade e entrar no mercado de trabalho. Isso é uma visão retrospectiva ou prospectiva da minha sucessão? Vejam, meus caros, isso é muito interessante. Eu fiz um planejamento sucessório recente. Jéssica, você gostou da ideia aí, Jéssica? Vou deixar para você aí, ó, aquelas lojas que tem lá no shopping, que dá o aluguel, tem um aluguel. Eu vou deixar com usufruto de 10 anos para você. O tempo suficiente para você o quê? Ter renda, terminar a faculdade e depois que esses bens, esse usufruto se termine, porque 10 anos essa renda ela é suficiente para você, para te colocar no mercado. Pergunta para vocês aqui, gente, olha como é que isso que eu estou falando é muito... 10 anos tá bom, Jéssica? Acho que tá. 10 anos acho que você tem condição de já caminhar. Olha o que eu estou falando para vocês aqui. É até meio óbvio, não é meio óbvio o que eu estou falando? Mas vocês já viram planejamentos sucessórios trabalhando com essa premissa? Ou seja, com preocupações reais a partir da perspectiva e da visão do autor da herança? Ou nós continuamos viciados numa ideia do fetiche da propriedade? Porque o que todo mundo pensa? Na hora da herança, eu tenho que dividir patrimônios e não pensar no patrimônio como protetivo à solidariedade e à vida daqueles que dependem de mim. Essa é uma visão diferente de planejamento sucessório. Só para vocês terem uma ideia, Mirella, eu trabalhei num caso agora recente, muito bacana, e aí também tem um ponto que é sensacional. Hoje, eu trabalho, vou falar que 50% do meu trabalho hoje, eu trabalho para outros escritórios de advocacia. Escritórios de advocacia que estão fazendo, que estão trabalhando, e eles contratam o nosso escritório para trocar ideias, fazer e tal. E às vezes soluções assim, né? Olha um caso muito legal que eu trabalhei. E o meu cliente era um escritório de advocacia que me trouxe o problema. O sujeito tinha um patrimônio de mais ou menos 20 milhões. Com filhos com muito dinheiro, filhos também com dinheiro. E os filhos o quê? Incapazes. E aí, naquele caso típico, a preocupação do sujeito, porque ele vislumbrava conflitos, porque ele tinha uma esposa atual, tinha uma ex-esposa. Olha o que eu estou falando, veja, casos comuns. Uma ex-companheira, ou seja, ele tinha filhos de 3 relacionamentos diferentes, né? Tinha até um filho
de uma outra relação que não era um relacionamento. Aqueles caras que balança a cueca, nasce filho. Você sabe que tem uns caras que são assim, né? O cara vai lá, ele balança a cueca, nasce filho. O cara tem uma fertilidade que é incrível. Então, ele tinha, assim, espalhado as gametas aí por aí, e nessa espalhação de gameta ele tinha 12 filhos. 12 filhos. E com incapacidades, pessoas para... esse inventário foi feito para dar problema ou não foi? O testamento resolve simplesmente, esse bem vai ficar para fulano, vai ficar para cicrano. Quem vai pagar o imposto? O que gerava uma das partes de valor desse inventário era a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, sem funcionar, sem girar, ela quebra. Ela precisa de uma administração sagaz. Qual que era a grande preocupação desse autor da herança? Se eu morrer, a empresa vai quebrar. E a empresa quebrando, eu perco o quê? O meu maior. Né? O meu maior. Um dos meus grandes... das minhas bases para que eu possa deixar os meus mais tranquilos. Inclusive, até se ela for vendida, porque ela vai perder valor. O que eu estou falando é absurdo ou é muito claro? E vejam, e a partir disso, ele com uma esposa atual, em que há um conflito natural de relacionamento com alguns dos filhos, sendo que naturalmente quem será inventariante vai ser esposa. Olha só esse caso que eu estou colocando, como ele é complexo. O ambiente está propício ou não está propício para o problema? Nesse caso, olha que interessante. A partir observando o legítimo, observando tudo, nós fizemos uma separação do patrimônio a partir daquilo que produzia fruto. E nós fomos criando escalas, olha o que eu vou falar agora, hein? Todo mundo já estudou direito das coisas aqui? Qual a diferença entre uso, habitação e usufruto? Habitação é um direito real sobre a propriedade de alguém, em que a pessoa pode o quê? Habitar ou a sua família. O uso, ela pode habitar ou tirar frutos para a própria família. O usufruto, ela pode usar ou tirar frutos e não precisa prestar contas. São 3 escalas de direito, real. 3 situações, 3 figuras, né? Com intensidades diferentes, características diferentes. Se eu estava preocupado com o teto, qual que era o direito real mais adequado para eu? Habitação. Se a minha preocupação era não só o teto, mas que o patrimônio gerasse renda para a família, qual que era o direito real que eu tinha que utilizar? O uso. E quando eu tinha uma situação em que ela era transitória, em que eu queria gerar uma renda que ninguém precisasse prestar contas, em que a pessoa pudesse, nada obstante ela não ter a propriedade do bem, ela ter um status de quase qual? Usufruto. Meus caros, minhas caras, meus estimados, minhas caríssimas, eu, com essa análise prospectiva e com essa diferenciação, tudo fica mais fácil ou não fica mais fácil? Veja, eu não alterei, eu respeitei a legítima. E na parte da legítima, não houve absolutamente, porque aí é um outro detalhe. A legítima, ela é vinculada no plano quantitativo e não qualitativo. O que significa dizer? Se essa pessoa ela tinha 20 milhões, aos herdeiros necessários,
eu tinha que fazer uma reserva de quê? De 10 milhões. Os outros 10 milhões, ele poderia perfeitamente dispor. Vocês não concordam comigo? Mas dispor, olha o que a gente aprendeu equivocado. Estou vendo aí que a doutora Vânia, aí, que também é estudante advogada aí de direito sucessório, chegou aqui agora. Olha como é que isso é equivocado. Dispor é só propriedade, ou eu posso, por exemplo, ao mesmo tempo, olhando aqui, ó, Mirelle, Rayane e Gabriela são minhas filhas. Eu, na parte disponível, eu poderia falar bem assim, não, nessa parte disponível, este bem vai ficar para a Gabriela, para a Gabriele. Este bem vai ficar para a Rayane. Não é assim que a gente pensa? Mas olha nessa perspectiva que eu vou colocar agora para vocês. Será que na parte disponível eu posso ser mais criativo e imaginar que este bem ficará com Gabriela, mas ele estará vinculado com o usufruto com Mirella durante tanto tempo? Ou seja, eu faço compensações a partir da realidade da solidariedade de cada um. Isso muda ou não muda a perspectiva? E digo mais, vou falar agora uma coisa assim, que essa é faixa preta. Vocês acham que, trabalhando com pessoa jurídica pode ser herdeira? Essa é uma pergunta legal. A lei veda que a pessoa jurídica ela possa ser herdeira? Não. A lei expressamente admite que a pessoa jurídica ela seja herdeira. Meus caros, o que significa dizer? Em alguns casos em que eu sei que a manutenção da pessoa jurídica ela é importante, por que ela própria não pode ser a minha herdeira? Desde que ela se encontre compromissada com a proteção dos meus. Isso é planejamento sucessório. Planejamento sucessório, doutora Vânia, é algo muito duro. Duro. Há de se pensar nisso. Porque as opções, elas passam a ser feitas pelo titular da herança. O que é muito comum se fazer, o que é muito comum e as pessoas fazem, isso é muito importante que eu vou falar aqui agora. Todo mundo quer falar em autonomia da vontade. É muito bonito falar em autonomia da vontade. Mas a autonomia da vontade, ela leva à responsabilidade. Ela leva a pessoa a ter a dimensão da importância dela no contexto. E o que a gente nota, no caso do planejamento sucessório, que muito a pessoa ela não quer se comprometer. Vários dos problemas, dos litígios que nós temos no direito sucessório, no inventário, é por falta de coragem e definição do autor da herança. Porque ele não foi capaz de fazer o leme da sua sucessão e indicar aquilo que ele entende como mais relevante. É isso que é um ponto que quebra toda dimensão, de novo, do direito sucessório retrospectivo. Bom, falei que nós íamos falar aqui, né, que o tempo, veja, 1 hora, lembra que eu falei com vocês, meninas, que 1 hora, tal, 1 hora, que a gente ficou falando, 1h15 aqui, né, mas 1 hora de densidade, 1 hora de tema. Parece muito, mas veja como é que é um tempo pequeno para a gente tratar de um assunto tão relevante, tão duro,
quanto o planejamento sucessório. Eu, chegando aqui, já que o meu horário é até às 4, para eu não extrapolar, que eu sou extremamente pontual, eu queria que vocês refletissem sobre essas perspectivas que eu coloquei aqui. Eu vou repetir de novo, vou disponibilizar para vocês lá nesse canal que eu tenho, lá no Telegram, chama Professor Mazei, Conexões Jurídicas. Eu vou disponibilizar para vocês lá 2 textos, um que a gente fala sobre inventário e tal, aqui na Covid, que é muito pragmático, e um sobre essa corrida, sobre a corrida do testamento em épocas de Covid. E com o que eu falei hoje, se vocês lerem, que é um texto pequeno, um texto de 5 páginas, eu publiquei na página do IBDFAN, vocês vão ver, são 5 páginas, e a profundidade que a gente pode tirar de 5 páginas quando a gente reflete sobre isso. Eu tenho absoluta convicção que a realidade C, ela vai ser diferente quanto ao planejamento sucessório. Essa ideia nossa de finitude faz com que a gente tenha uma dimensão muito clara de que nós vamos que é certo. E olha, gente, para vocês que são estudantes, olha que mercado que existe no direito sucessório. Porque diferente do que vai acontecer no próximo painel, nem todas as pessoas que vocês conhecem vão alugar imóveis, seja como locador ou como locatário. Mas todas as pessoas que vocês conhecem vão morrer um dia. Então, todas as pessoas são potenciais clientes. Olha como é que o direito sucessório é. Eu estou olhando para vocês, todos vocês podem ser meus clientes. Como eu posso ser cliente de vocês. Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica do direito sucessório. Então, eu acho que os eixos, eles estão estudados de forma equivocada. Só quando a gente acertar esses eixos do estudo que nós vamos poder falar seriamente sobre planejamento sucessório. Tá? Eu vou colocar aqui o canal aqui no chat. Me pediram aqui já, acho que foi o Edson. Então, 4 horas em ponto. Então, queria agradecer. Não sei se tem tempo aí para eventuais perguntas, mas dizer que foi muito bom estar aqui, ó. Acho que foi não quis ter uma conversa meio de urubolino, mas é uma conversa que a gente precisa ter. E a pergunta do Igor aqui, ó, se o vídeo ficar eventualmente gravado aí, né? Se ficar, aí, Gabriela, Rayane, manda para mim que eu posto lá no meu canal, que eu tenho um canal também no YouTube, que é Professor Mazei, Conexões Jurídicas também, que eu posto alguns dos vídeos de aulas, assim, palestras e tal. Aí eu faço questão de postar isso aqui. Enfim, não foi uma palestra, foi um bate-papo para a gente pensar e refletir. Mirella já vai ganhar um dinheiro com a vizinha, porque ela vai propor um testamento, né, com encargo. Obrigado, gente. Fico aí disponível aí. Ótima abordagem, professor. Muito obrigada. Agradeço pelo Centro pelo Cadijum, mas pelo CIBAD também. E sempre tem tempo para pergunta, se alguém tiver, pode lançar. Ele pode esclarecer para a gente um pouco mais, mas, na minha opinião, acredito ter ficado uma palestra bem, além de interessante, bem abordada. E é isso. Desde já, obrigada, professor. Bom, para quem quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio sem problema nenhum. Para quem quiser. Sobre o vídeo da palestra, nós vamos postar também no canal do YouTube do CICAD. Então, todas as palestras dos 9 dias a gente vai postar lá. E olha, Alexandre dos Reis aqui fez uma pergunta.
Fechou o áudio. Foi. Voltou, desculpa. Qualquer coisa também, eu vou fazer o seguinte, eu posso fazer o seguinte, eu coloquei aqui, posso colocar, eu estou tentando pegar aqui, mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Mas qualquer coisa, vocês me acham fácil lá no Instagram, e lá no Instagram tem o canal lá vou colocar aqui, tá? Mas pode fazer a pergunta. Eu vou sair, eu vou aqui minimizar a imagem, mas eu vou ficar vendo aqui no canto, só para tentar lá no canal pegar o link, tá? Tá certo. Então, vou ler a pergunta aqui da Alexandre. A pergunta é o seguinte. O planejamento sucessório só pode ser feito por advogado ou graduado em direito? Ou graduado em direito já pode também? Planejamento sucessório pode ser feito por qualquer pessoa, desde que ela tenha conhecimento. Não é necessário. E um dos grandes problemas, inclusive, que eu falo isso também nesse texto lá que eu vou disponibilizar, é que quando a pessoa fala, eu coloquei o Conexões Jurídicas aí, o canal, é que quando as pessoas pensam em testamento, olha que situação que acontece. Ele vai, eu não tenho nada contra tabelião, não, muito pelo contrário, mas ele vai normalmente no tabelionato e ele faz um testamento no tabelião ele conta a história, enfim, mas o tabelião ele não se incorpora a história da pessoa. Para você entender, planejamento sucessório, às vezes eu estou fazendo um planejamento sucessório agora, eu fiz 12 reuniões. E isso é uma ideia interessante, porque o testamento ele é revogável, porque não deu tempo de falar sobre isso, então no curso do planejamento sucessório, você vai fazendo soluções dinâmicas até você chegar no modelo ideal. E mais ainda, esse é um ponto interessantíssimo, o planejamento sucessório ele não é algo que é estático. O planejamento sucessório ele é algo que ele é dinâmico, ele tem que ser revisto. Uma das épocas que eu mais trabalho no ano, não foi assim em 2020, foi por outros motivos, mas é maio e junho. E vocês perguntam por que é maio e junho que eu trabalho mais por que eu trabalho? Vocês têm noção? Porque dia 30 de abril, em regra, se encerra a declaração do imposto de renda. Então, quando a pessoa ela entrega o imposto de renda, ela tem uma dimensão da mudança patrimonial. Então, aí ela precisa fazer o que? Ajustes. Eu tenho um cliente que eu contei também, fiz questão de falar aqui para vir para essa palestra, até hoje, 22 testamentos ao longo de um tempo, ao longo de 10 anos, eu acho. A gente vai alterando, fora outras medidas. Então, a pessoa tem que compreender que o planejamento sucessório ele é um trabalho de longo prazo, é um trabalho dinâmico. Então, também ela cria essa ideia. Aí o pessoal brinca lá no escritório que eu sou o contador, porque o pessoal não procura o contador para fazer declaração de imposto de renda. Já que nós estamos aqui entre amigos, eles falam que eu sou o contador fúnebre, porque depois do imposto de renda, aí eles me procuram lá para a gente, a partir do imposto de renda, fazer ajustes. Mas é uma realidade. E aí, para vocês que estão começando agora, eu estou falando um trabalho que eu faço há 10 anos. Isso não é de hoje. E, aliás, eu queria até aproveitar aqui, desculpe se eu me emocionar, eu fiz um planejamento acessório que demorou um pouquinho e acabou do dia 20, se eu me emocionar aqui, porque isso é um caso assim, que me chama muita atenção. Eu terminei dia 26 de agosto, terminei assim, a parte inicial e dentro desse planejamento acessório tinha questões que envolviam usufruto, um planejamento um pouco mais complexo, e dentro desse conjunto tinha um reconhecimento afetivo de uma filha, que ela foi feito no curso, porque o reconhecimento afetivo demora, tem um procedimento, enfim. Eu fiz dia 26, eu encerrei, é muito importante falar isso, dia 26 de agosto de 2019. Então, eu recebi uma notícia
dia 27 de agosto desse ano, que no dia 26 de agosto, ou seja, um dia antes, o meu cliente tinha falecido. Um ano antes. E ele foi uma fatalidade, não teve nada a ver com Covid, foi um acidente, enfim. E ele, antes de fazer a operação e tal, né, de fazer a operação, e houve uma fatalidade também na cirurgia. Veja, eu quero falar isso assim, eu fico meio emocionado, mas é para vocês entenderem a importância disso. A filha dele gravou um vídeo, um pequeno vídeo, e ele chegou e falou bem assim para mim, nesse vídeo: doutor Rodrigo, olha, eu vou operar, mas eu estou tranquilo, porque se eu for embora, eu deixei tudo organizado. Eu fico imaginando a agonia que eu estaria agora se a gente não tivesse passado aqueles 3 anos juntos, 3 anos, fazendo aquele planejamento sucessório. Aí ele falou assim, então, queria te mandar um abraço, isso vai passar e nós vamos tomar um vinho junto. A gente não tomou um vinho junto. Mas até para a gente não ficar com esse clima pesado, o passamento dele foi um passamento tranquilo. Imagine como seriam os últimos dias dele, ele imaginando o conflito que haveria dentro da família, toda a situação, se ele não tivesse feito esse trabalho de 3 anos. Então, eu não estava no script, mas eu fecho com isso aqui para vocês pensarem a importância do que é efetivamente um planejamento sucessório. Bom, até depois dessa declaração também, não tem como a gente não se emocionar, né? E também ter a consciência do quão importante é a gente fazer o planejamento sucessório. Eu creio que a mensagem foi repassada para todos que estão aqui presentes. E a gente só tem a agradecer pelo conhecimento que o senhor passou. O senhor consegue passar assim a sua cabeça de alguma forma para todos nós que estávamos aqui assistindo o senhor. Muito obrigada. Então, realmente, é impossível não se emocionar. E, enfim, a Cicalib só tem realmente a agradecer. Foi uma palestra sensacional, uma aula maravilhosa. Eu que agradeço. Tem muita clareza no que o senhor fala. Muita clareza, é muito fácil ouvir o senhor falar. Então, agradeço muito, porque é uma coisa para a qual a gente, como o senhor disse, a gente não se preparava, não era normal. Não é normal. Então, Tayane, você vai correr hoje... para fazer aquela subrogação que eu sei. Aquele Celta que você vendeu quando eu lá tiver, atrás, eu vou. Quando eu tiver, eu vou. aquele Celta que você vendeu lá atrás, aquele consórcio que você vendeu lá atrás, para fazer o armário, você vai fazer agora a subrogação lá. Cadê? O Igor gostaria de fazer uma pergunta. Alô, vocês estão ouvindo? Fala, Igor. Cadê o Igor aí? Estou aqui. Vocês estão ouvindo, então, né? Tô ouvindo. Meu nome, primeiro... Você é um grande advogado aqui do Espírito Santo. Vocês estão tendo aqui, vocês estão tendo aí a oportunidade de estar ouvindo aí uma pergunta aí de um grande advogado aqui do Espírito Santo. Vocês estão ouvindo a pergunta do cara que é o maior fã do Mazei, o cara que mais aprende com o Mazei, que já assistiu todos os vídeos do Mazei, que não perde nenhuma. Bem, primeiro, Mazei, parabéns, cara. Não só por ser amigo, mas sou fã de você. Você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço no mundo jurídico. E engraçado que o Mazei, o tanto que ele tem de brilhantismo, ele tem de simplicidade. Isso te torna maior ainda, meu nobre. Meu nobre, falando sobre o planejamento sucessório, para a gente fechar aqui, eu tenho trabalhado muito no Brasil inteiro com o planejamento patrimonial, mas muito com utilização de pessoas jurídicas, né? E eu tenho visto muita gente, Mazei, muita gente mesmo, tratando esse tema de maneira irresponsável. Falando que holding, como se holding fosse um instrumento, e holding é um KNAI, na verdade, né? Como se holding ela pudesse elidir em absoluto a necessidade de um inventário. Isso tem se tornado muito prostituído,
muito irresponsável. Está aparecendo um caminhão de problemas para mim dentro do meu escritório, de pessoas que fizeram holdings achando que resolveram os problemas e esqueceram de que o planejamento ele é literalmente prospectivo, ele tem que ser revisitado o tempo todo, né? Ele é muito dinâmico. Mas aí, não vou falar combater, mas como mitigar essa onda de prostituição nesse tema, e que é um tema tão delicado, isso tem a ver com a vida e a morte das pessoas. É algo, você estava contando de um momento agora, você se emocionou. Então, o que fazer para que as pessoas consigam entender a sensibilidade e a importância desse tema e como conduzir, né? Por hora com a pessoa jurídica, outra hora, né? Na maioria das vezes, eu falo, né? Nunca deixará de existir um inventário. Né? O inventário sempre vai existir, não tem como ele dizer 100%, inclusive por causa de questões contábeis e tributárias. Mas como trabalhar isso? Como é que você está vendo essa loucura que está o direito com base nesse tema? Pergunta excelente. Vou fazer um paralelo. Qual que é um dos grandes problemas que a gente está vivendo na medicina hoje? É a medicina de pacote. As pessoas não são hoje mais tratadas. Não, se a gente fizer uma análise, as pessoas não são tratadas. E eu falo isso assim, quem tem recurso pode ser mais tratado. Quem não tem recurso, ele é sanado. O que está acontecendo hoje, isso no direito, de um modo geral, os problemas não são colocados para serem tratados. O planejamento sucessório, ele envolve um tratamento. E algumas coisas, eu vou dizer assim, indo mais além, que envolvem planejamento sucessório, por incrível que pareça, envolvem relações familiares, recomposições, arranjos. Então, o que eu posso te dizer, Igor? É muito difícil e a gente está vivendo também uma situação de custos, enfim, de oferta, que a sociedade de consumo ela afeta o advogado também. O preço, isso tudo se coloca. Veja, igual eu estou falando para você, eu atender uma pessoa durante 3 anos, eu fazer 10, 12 reuniões, o que é mais fácil? Eu fazer isso ou eu ter um padrão em que eu simplesmente monto uma empresa, coloco os bens dentro da empresa, faço um testamento, que é o sistema antibiótico, né? O quê? Está aqui o testamento, vão passar seus bens para dentro de uma empresa, vão colocar os seus filhos como sócio, quando, na verdade, às vezes você está criando um problema muito mais complexo do que você está criando, na verdade, um veneno para ele ali. Então, cara, o que eu posso te dizer é o seguinte, aí, aproveitar aqui que tem... É difícil essa resposta, ela não tem assim... Talvez, o Igor, talvez não... um dos pontos que a gente mais está trabalhando no escritório hoje é pronto-socorro para resolver planejamento sucessório errado. Eu vou dar um exemplo, coisa simples, tá? Todo mundo olhando para mim aqui, coisa simples. E não estou falando de coisa simples assim, e por favor, não se sintam ofendidos, os estudantes não, mas coisas que vocês teriam condição de, na própria hora, de vocês falarem, isso vai dar errado. Quer que eu dê um exemplo para vocês? E eu vou falar dentro de escritórios de advocacia. O que é muito comum nos escritórios de advocacia? A pessoa se torna sócia, olha só o que eu vou falar, hein? E quando ela se torna sócia, ela recebe as cotas. Perfeito? Essas cotas, invariavelmente, na maioria dos casos, elas são doadas. Uma pessoa pega e doa. Só que quando coloca no contrato social, ela coloca que a pessoa adquiriu. Isso, para efeito sucessório, se a pessoa estiver casada, tem meação. Aquele condomínio é diferente. Ou seja, metade do valor econômico da cota vai para o meeiro e a outra metade vai para os descendentes. Ao passo que, se fosse doado, constasse como doação, isso é bem particular. O que eu estou falando é um exemplo simplérrimo, não é?
Mas isso mostra que as pessoas se elas se ligam em planejamento sucessório ou se ligam só na vida? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, o planejamento sucessório ele é um trabalho constante. Ele é feito por pequenos detalhes. E este é um detalhe que mostra isso. Veja que, nesse particular, os herdeiros, como isso é um caso de simulação, eu tenho uma controvérsia com uma nulidade absoluta que nem se estabiliza. Ou seja, esse pequeno detalhe, se não houver uma pacificação, ele vai contaminar toda a sucessão no futuro. Eu só peguei assim, um exemplo simples, que seja passível de todos compreenderem, fora as coisas mais complexas. Meu nobre, eu quero te agradecer e já quero deixar aqui aberto, né, um convite para você ser um professor convidado, né, contratado. A gente vai lançar um programa de formação em planejamento patrimonial e eu queria muito poder contar com você para dar aula de direito sucessório. Eduardo Silva Beach vai dar aula da parte societária. Gostaria muito de contar com você no nosso programa. Eu te ligo. Não, pô. Ainda mais Beach. Beach é meu compadre lá da UFES, professor lá da Meu UFES. sócio. Não sei, foi meu. Sofreu comigo, fui professor do concurso dele. Teremos mais dois conselheiros do CARF também lá. Então, eu te ligo hoje ainda mais tarde. Obrigado, meu caro. Fica com Deus. Boa tarde. Não sei se está com o som aberto, já abriu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Ah, tá. Não estou vendo. Primeiramente, queria agradecer o professor pela brilhante exposição, uma palestra, como sempre, primorosa, como também tive a oportunidade de assistir live sua com o Daniel Assunção. Foi uma excelente live, aquela do inventário, que o senhor comenta, faz aquela uma analogia entre os procedimentos concursais, como também ocorre na falência, na recuperação judicial. Aquilo eu achei brilhante, realmente fazer a ação dos institutos para serem aproveitados na recuperação diversa. Aquilo ali foi de um brilhantismo muito peculiar mesmo, que é do senhor. E agora a minha dúvida, ela vai um pouco na esteira da pergunta anterior, que falou sobre essa questão desse uso de holdings, não é mesmo? Que está sendo muito comentado. E esse instituto de uso de holdings para planejamento sucessório, ele seria afetado pela desconsideração da personalidade jurídica ou seria uma coisa assim que blindaria mesmo o patrimônio? Porque, igual como durante a palestra o senhor mencionou, assim, às vezes a pessoa adquire um bem na constância do casamento, mas é um bem que é subrogado, bem particular, aquilo não consta na escritura, e aí depois a pessoa acaba querendo proteger a sucessão dela e naquilo que futuramente ela não quer deixar para talvez o companheiro ou o cônjuge, mas quer prestigiar os filhos e vai fazer esse planejamento pela holding. Tem um cabimento de desconsiderar a personalidade jurídica para também assegurar o patrimônio do companheiro, aí no caso na situação de herdeiro? Essa que é a minha pergunta, desde já agradecendo mais uma vez. Mirela, eu quero uma parte depois daqueles honorários lá do gato, hein? Eu quero lá pelo menos uma garrafa de vinho boa, tá? Que eu tenho certeza que você vai propor isso lá para sua vizinha. Bom, mas se eu te falar aqui... O gato olha só. morreu! O gato morreu? Ela queria ver o gato, mas ele morreu antes dela. Então, olha, então posso falar um negócio interessante? Há uma figura muito bacana de planejamento sucessório, pouco utilizada no Brasil. A doação com reversão. Uhum. Então, o que a pessoa faz? Você doa, por exemplo, eu doei um bem para você, mas se você morrer antes de mim, ele volta para mim. Essa é um instituto interessantíssimo para utilizar no planejamento sucessório, que é pouco usado. Só para você ver que planejamento sucessório ele não é uma situação que ela é voltada para testamento só. Só peguei o seu gancho. Uhum. Lembrei até de uma música que tinha lá, que uma banda que eu gostava, que é O Gato Morreu. Mas, enfim. Olha só, eu sou um cara meio crítico quanto a holding. Primeiro que holding, como é utilizado, é errado. Porque o que é holding? Holding é uma reunião de empresas. A holding é como se fosse uma empresa aqui, ó,
e você, na verdade, tivesse sobre ela várias outras empresas. Isso é que é holding. O que as pessoas estão fazendo a título de holding, na verdade, é o quê? É uma holding de bens. Isso não existe. Então, na verdade, as pessoas estão fazendo empresas imobiliárias. Boa parte dessas situações, elas são feitas de forma equivocada. Por quê? O que eu acho que eu quis deixar bem claro? O remédio, o tratamento, se dá de acordo com o conflito. Eu não posso imaginar que a holding ela é um remédio que vai resolver todos os conflitos. Igual como eu falei com você. Então, imagine nessa situação que eu te disse aqui agora. Então, você arrasta um bem equivocadamente para a holding. Você criou ou não criou um problema? Você mesmo disse. Então, não é nem caso de desconsideração propriamente dito. É caso de nulidade do arrastamento do bem. Então, assim, eu sou muito cético. Eu acho que as pessoas jurídicas elas podem ser utilizadas, mas elas têm um campo muito mais definido do que atualmente tem sido utilizado. Então, eu hoje, eu falo isso, eu tenho uma pessoa jurídica. Você falar, mas eu tenho uma pessoa jurídica num plano muito específico. Eu tenho uma pessoa jurídica para determinados bens num plano muito específico. Mas isso não tem nada a ver com holding, porque aí é aquela ideia e isso é muito comum no direito. As pessoas gostam de vender e gostam de comprar aquelas coisas que são bonitas. Porque às vezes você vender o simples, ele é mais difícil. Não vem. Uhum. Muito obrigada, tá, professor? Bom, então, gente, daqui a pouco já vai começar a próxima palestra. Queria agradecer mais uma vez, inclusive pela participação de todos vocês, que foi muito ativa, e isso enriquece ainda mais a palestra. Tá? Então, muito obrigada. Tá encerrando essa palestra agora, e uma boa tarde para vocês. Então, tá, não esquece de mandar para mim depois o link, tá? Vou mandar sim. Gente, obrigado, parabéns aí a vocês pelo evento fantástico, a reunião. E vocês vão ter agora excepcionais palestras aí sobre um tema da hora aí, que é locação, tá? Beijo no coração de vocês aí, tá? Tchau. Professor, uma boa tarde a todos.